Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo de número 15 ao versículo de número 20, que está escrito: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Jesus Cristo agora começa a falar a seus discípulos acerca dos falsos profetas e pede cautela, porque esses homens são homens enganadores. Mas Jesus desmascara eles, dizendo que nós o conheceremos pelos seus frutos. Eles são conhecidos pelos seus frutos. Na primeira carta de João, no capítulo 4, João diz: Amados, não creias em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Agora, quase 100 anos depois de Cristo, João está falando que muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. E da onde veio esses homens? João revela no capítulo 2 da mesma carta de João, primeira carta, no versículo 19, dizendo: Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Então estes homens estavam na igreja, mas como não receberam a verdade, não receberam o amor de Deus, rejeitaram as revelações e a palavra de Deus, não quiseram se submeter à palavra de Deus, ao senhorio de Jesus, então ele sai do meio de nós para fundar suas próprias igrejas, com as suas próprias doutrinas, para que faça suas próprias vontades e não as vontades de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eles saíram do meio de nós, mas da onde eram esses homens? Ele revela no capítulo 4, versículo 5 da primeira carta de João: Do mundo são, por isso falam do mundo. Eles são do mundo, eles não são dos nossos. Estava no meio de nós, mas não são dos nossos, porque são do mundo. As suas doutrinas são doutrinas do mundo. As suas doutrinas não falam do céu. As suas doutrinas, elas chamam aos homens aos enganos, porque eles ensinam as coisas que são do mundo. Satanás, ensinando as coisas do mundo para Jesus, se deu mal. Ele chega para Jesus e diz: Se me adorares prostrado, te dou todos esses reinos. Que mentiroso! Pois a palavra diz no Salmo 89, versículo de número 11, que do Senhor, olha, teus são os céus, e tua é a terra, e o mundo e a sua plenitude, e tu o fundaste. Do Senhor é a terra, do Senhor é o céu, do Senhor é toda a sua plenitude, porque foi o Senhor que fez. Satanás não tem nada enganador, assim como esses falsos profetas, que são falsos ministros, que se transfiguram em espírito de luz para enganar aos homens, aos que não receberam o amor da verdade, aos que buscam as riquezas, pois as doutrinas deles são doutrina de homens enganadores, são doutrina onde os homens querem as riquezas e ele oferece as riquezas, e assim eles sugam a riqueza desses homens para si, com as suas doutrinas mundanas, com os seus enganos, querendo que os homens comprem os seus milagres, querendo que os homens comprem as suas bênçãos,
Sendo que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Estas bênçãos nós já o recebemos. Mas o falso profeta ensina as doutrinas das riquezas, essas doutrinas malignas que faz o homem olhar para as coisas daqui de baixo e não para as coisas de cima. Mas Deus disse que no final de tudo isso, esses homens serão contados com os enganadores, com os mentirosos, com os idólatras e assim por diante, porque são ladrões, enganadores e mentirosos. Mas o Senhor disse que, se fosse possível, Ele enganaria até os escolhidos. Mas graças nós damos, porque não vão enganar os escolhidos. Glória a Jesus! Mas eles terão um fim terrível, porque são enganadores e mentirosos. E aquele que é mentiroso serve aquele que é o pai da mentira, que é Satanás. Mas que Deus nos guarde e nos livre dos falsos profetas. Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso e santo, eu te agradeço e te louvo, papai, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Que o Senhor continue conosco, continue nos guardando, nos protegendo de todos os males, papai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.